No Haja Luz de hoje, você vai conferir uma missa em celebração a São Brás, protetor dos males da garganta. Tem também um encontro que reuniu jovens que querem se tornar líderes na Igreja Católica. E uma entrevista com alguém que já conhece a Diocese há mais de 80 anos. O Haja Luz começa agora. Em Bauru, centenas de jovens já participaram de um encontro que desperta a vontade de servir a Cristo. No dia 2, eles se reuniram para partilharem as suas experiências. O encontro é promovido pelo TLC, Treinamento de Lideranças Cristãs, um movimento da Igreja Católica. Confira. Foi realizado no dia 2 de fevereiro, no Salão da Paróquia Universitária, o encontro de reavivamento do TLC, Treinamento de Lideranças Cristãs. O movimento chegou em Bauru em 2012 e tem como objetivo promover o encontro de jovens com Cristo. O objetivo é resgatar aquele jovem que está distante da igreja, trazer aquele jovem que anda sem esperança para dentro da igreja, a fazer um encontro com Jesus Cristo. É também restaurar a energia daquele jovem que está dentro da igreja, mas que é sempre necessário um avanço na caminhada, aquele jovem que já está se cobrando um pouco mais enquanto igreja. É também um movimento de despertar da fé de muitos jovens que estão ainda sem um compromisso com ele mesmo, de muitos jovens que estão atirando para todo lado e não se satisfazendo porque ainda não conheceram o verdadeiro Cristo, o Cristo vivo, aquele Cristo que renova, que caminha conosco, que também é jovem e que se fez humano para viver no nosso meio. Ele é um pouco disso tudo e ele é um movimento que trabalha muito a vivência de todos nós, seja essa vivência dentro ou fora da igreja, mas sempre pautados nas palavras, nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os coordenadores do movimento em Bauru, os resultados já são visíveis. Vários jovens já se apresentando. Eu sou fulano de tal, trabalho na pastoral da criança, trabalho na pastoral da liturgia, eu sou do Ministério de Música da minha paróquia, não é? E a gente sabe que alguns desses jovens já estavam sim dentro da igreja, mas outros estavam muito afastados e vieram através do TLC, se encontraram dentro de algum movimento, de alguma pastoral dentro da igreja. Então a gente já vê frutos belíssimos sendo colhidos em tão pouco tempo do nosso movimento aqui em Bauru, coisa de 1 ano e meio. Ao longo do dia, os jovens escutaram palestras sobre liderança e atuação na igreja. Além disso, foram realizados momentos de partilha e descontração que animaram os jovens. Para os jovens, a tarde de reavivamento foi um novo despertar e também de recordações do encontro feito nos anos anteriores. Olha, o TLC realmente veio para acrescentar, eu já participo de outros movimentos da igreja, entretanto esse veio realmente mostrar a importância de eu como jovem estar atuando de uma forma ativa dentro da igreja e como que Deus pode fazer de mim um líder para motivar outros jovens, como Ele precisa de mim. E realmente o curso que eu fiz, foi o primeiro TLC de Bauru, resgatou em mim muitas coisas que estavam até mesmo apagadas, estavam realmente necessitando ser motivadas. E hoje eu amo esse movimento aqui dentro da Igreja Católica e quero passar tudo o que eu aprendi para outros jovens aí nos próximos cursos que terão aqui na nossa paróquia aqui em Bauru. A experiência que eu tive vivendo o TLC o ano passado para mim foi de renascimento, de poder estar mais próximo, né, aos ensinamentos de Cristo e em profundidade. A gente fica imerso, né, num ambiente são 3 dias de retiro, onde a espiritualidade é muito forte e faz como que se brotasse dentro da gente tudo aquilo que estava adormecido, tudo aquilo que está precisando vir para fora. Os testemunhos são muito fortes, as declarações, as experiências, né, a unidade que a gente vive, eu nunca tinha vivido. Eu nunca tinha conhecido pessoas que realmente pregam aquilo que são, aquilo que pregam, sem hipocrisia, e eu vivi isso de perto. Isso para mim foi algo que eu não conhecia, né? Então para mim foi um despertar. No dia 3 de fevereiro, a Igreja Católica celebra São Brás, o santo protetor dos males da garganta. Confira como foi a missa na Diocese de Bauru.
A devoção ao protetor da garganta vem desde cedo. Da infância, né, dos pais falando com a gente, engasgou com leite, bate nas costas, e São Brás, então a gente tem esse costume. Minha avó era muito devota também, né, de São Brás, que geralmente morava em sítio, essas coisas, então as crianças afogavam, então eles já pediam para São Brás para desengasgar, né. A festa de São Brás foi comemorada no último dia 3 de fevereiro. Em Bauru, a paróquia do Padroeiro é a única no estado de São Paulo. Em decorrência disso, devotos de outras cidades também vieram receber a bênção da garganta. E hoje, na festividade de São Brás, nós vimos atrás da nossa saúde, né? Pedir que realmente a nossa voz ela possa ser protegida, que a nossa garganta possa ser curada de todos os males, acreditando que após o milagre, após a cura, após o atendimento de Deus, nós possamos sempre mais nos colocar à disposição dele. Esse é o grande mérito da devoção a São Brás. São Brás nasceu na Armênia, foi médico, bispo e mártir. Em função do milagre da espinha de peixe que retirou da garganta de uma criança, ele ficou conhecido mundialmente. No dia do santo, a maioria das pessoas pediram pela proteção das cordas vocais e também pelas graças alcançadas. Eu venho para conseguir bênção, para abençoar a garganta, apesar de que não tive problema ainda, mas eu tenho conhecidos que são muito devotos a São Brás, e é devoção mesmo, é fé, eu venho todo ano para agradecer. A comemoração dos 50 anos da Diocese de Bauru está cada vez mais próxima e você pode contribuir através da conta que aparece em seu vídeo. Para que toda essa comemoração dê certo, nada melhor do que pedir ao padroeiro da Diocese, Divino Espírito Santo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vos damos graças pelos dons concedidos à nossa Diocese de Bauru. Pela vida que nos destes na criação e a vida nova em Cristo. Pelo chamado à santidade, à comunhão e à missão, participando do vosso reino de amor e vida, justiça e paz. Trindade Santa, dai-nos a graça de celebrar o Jubileu de Ouro como novo Pentecostes, para que o fogo do Divino Espírito Santo, nosso padroeiro, renove nossa alegria e esperança de vivermos como discípulos missionários de Jesus Cristo. Guiados pela sua palavra, tirem do tesouro coisas novas e velhas. Trindade Santa, olhando para Maria, Mãe de Jesus e nossa, modelo de discípula missionária, pedimos o aumento das vocações sacerdotais, diaconais, religiosas e leigas. Comprometidas com nossas comunidades, confiamos a vós, nosso jubileu diocesano. E a vida do nosso povo. Amém. E a vida do nosso povo. Amém. E a vida do nosso povo. Amém. Nós somos a Igreja Católica.
Na entrevista de hoje, você vai conhecer um dos jornalistas mais antigos de Bauru e que conhece toda a história da diocese. Confira a entrevista com o Luciano Pires. O Luciano Pires é jornalista, é editor do Bauru Ilustrado, um suplemento aqui da cidade de Bauru, e mora aqui em Bauru já tem 84 anos. Seja bem-vindo ao programa Haja Luz. Alegria minha de comparecer aqui, estou às suas ordens para conversar a respeito de fatos do passado. Luciano, você que mora aqui em Bauru há tanto tempo, você presenciou essa transformação, Bauru sendo diocese, deixando de participar de Botucatu e tendo essa independência como diocese? Você acompanhou? Acompanhei de perto, porque isso aconteceu em 1964, o nosso primeiro bispo, Dom Vicente Marchetti Gione, que eu conheci muito bem, um grande amigo meu. Inclusive, eu tive a oportunidade, uma certa época, eu estava viajando pela Europa e ele estava no Vaticano participando de uma reunião de bispos. Não pessoalmente conversei com ele, mas por telefone eu tive a chance de bater um longo papo com ele, eu também lá na Itália, e ele participando dessas reuniões da Igreja Católica no Vaticano. Um grande amigo meu realmente, e uma presença marcante da vida católica de Bauru. E você, o que você lembra assim de marcante nesses 50 anos de diocese? O que tem de fato histórico que você se lembra assim com muita facilidade? Muita coisa aconteceu em Bauru desde o início da cidade, porque foi em 1894 que aconteceu aqui a bênção da primeira igreja de Bauru, a Igreja Católica, que era a Capela do Divino Espírito Santo. Isso foi em 1894. Naquela época, quando a cidade começava a crescer, que a cidade começava assim como uma aldeia, né? Era uma aldeia, né? Aldeia de Bauru, depois o pequeno povoado de Bauru, o pequeno lugarejo de Bauru, até então que ele foi transformado em Distrito de Paz de Bauru, com a presença então de um juiz de paz, cartório, né? A cidade crescendo. E a igreja também naquela época resolve transformar Bauru, colocar uma paróquia. A paróquia de Bauru indica o primeiro padre de Bauru, e nessa oportunidade também Bauru é transformado em freguesia. Freguesia naquela época era uma expressão católica, quer dizer que era a paróquia, que Bauru tinha uma paróquia, então era uma freguesia, que era chamada naquela oportunidade. E era a cidade que estava se transformando, crescendo muito, que posteriormente se transformou em município, e daí que nasce então a história católica de Bauru, né? E hoje, como que você vê os passos que a Igreja Católica tem dado, né? Principalmente com o Papa Francisco, que veio transformando, veio renovando tanta coisa dentro da igreja. Como que você vê os passos hoje da Igreja Católica? Ela está totalmente modificada, inclusive com o atual Papa, né, tomando várias providências, né? E em Bauru, a cidade, o catolicismo aqui voltando a crescer, e tendo influência novamente na cidade, no nosso povo, porque antigamente, vamos lembrar um pouquinho também, a igreja, o padre era uma grande autoridade na cidade, nos tempos bem antigos, né? Eu lembro perfeitamente do Padre João. Era uma autoridade na cidade, tudo que ele falava transformava em ordem e disciplina perante o povo. E nós temos um fato interessante também na história da Igreja Católica de Bauru, foi quando foi inaugurada a Igreja de Santa Terezinha, em 1934, uma grande festa que houve naquela oportunidade, festas essas organizadas pelo Padre João, de um nome assim, muito lembrado pelos bauruenses mais antigos. Mas naquela oportunidade, um pequeno avião sobrevoou o local da festa da atual igreja de Santa Terezinha, sobrevoou aquele local jogando pétalas de rosa, que é a flor que identifica Santa Terezinha, né? E esse avião jogando aquelas pétalas sobre o acontecimento, aquela reunião dos católicos, mas de repente deu aqui uma ventania muito forte em Bauru, uma ventania que ninguém esperava. E o que aconteceu? Aquela ventania começou, o avião não parou de sobrevoar, continuou sobrevoando e jogando aquelas pétalas de rosa sobre o evento.
E acontece que, dando aquela ventania muito forte, aquelas pétalas foram carregadas pelo vento e foram jogadas em vários setores de Bauru, em vários bairros de Bauru. Então muita gente comentou aquilo achando que era uma bênção de Deus, a inauguração da Santa Terezinha naquele dia, e era uma bênção de Deus porque aquelas pétalas de rosa estavam sendo jogadas nos vários setores da cidade em virtude daquele grande vendaval que aconteceu. Isso marca muito, né, a memória do povo de Bauru. Né? Marcou muito a memória do povo, e o povo ali ficou ainda mais católico ainda, achando que aquilo é uma dádiva de Deus, aquela chuva de pétalas de rosa sobre toda a cidade. Hoje você vê os bauruenses como católicos, fervorosos mesmos, firmes na fé, ou você acha que o católico aqui de Bauru ainda é morno? Em Bauru eles estão, a gente nota. A minha esposa, por exemplo, ela é uma católica praticante, vai à missa todo domingo e outros dias que ela vai também. Ela comenta sobre a participação da gente bauruense na igreja, principalmente de homens, de crianças, né? Ela comenta muito. Eu acredito que está havendo uma certa recuperação da Igreja Católica com relação a outras religiões que surgiram com o passar do tempo. Teve um fato marcante também na história de Bauru, da diocese, quando a gente ficou sem a catedral, né? Bauru foi excomungada porque não tinha igreja. Você se lembra dessa história? A história de Bauru naquela época é que eles queriam construir a Praça Barbosa, que não existia ainda, né? E a pequena capela do Divino Espírito Santo, ela atravessava assim a Rua Batista, onde é a catedral hoje. Ela atravessava a Rua Batista e chegava até a altura do atual Coreto. E a prefeitura queria construir a Praça Barbosa, árvores, lagos, jardins, né? Mas as autoridades católicas na época não estavam concordando com aquilo. Houve uma discussão em termos de valor do que tinha que ser pago, o local onde seria construída a outra igreja. Aí, uma certa madrugada, os bauruenses mais defensores do progresso da cidade, eles de madrugada foram lá na pequena igreja, invadiram a igreja, tiraram todos os objetos sacros, né? Estava passando para Bauru um frade de uma cidade pequena aqui, guardaram tudo na casa onde esse frade estava hospedado, voltaram e demoliram a igreja todinha, né? No dia seguinte, quando o padre chegou lá na igreja, não existia, estava demolida a igreja. Aí a cidade foi excomungada, aquele ato pelo bispo daquela época, mas depois houve um entendimento com as autoridades e naquele local mesmo, acabou a demolição da capela e construíram a matriz do Divino Espírito Santo, naquele local onde hoje é a catedral. Mas depois, em 1955, houve um entendimento e as autoridades de Bauru e a igreja, então começaram a construir a nova matriz, que se transformou na catedral, com a presença então do primeiro bispo de Bauru, que é a construção que tem hoje, né? E muita gente não sabe, mas a última cerimônia religiosa que aconteceu nessa antiga matriz do Divino Espírito Santo foi no dia 1º de maio de 1955, foi meu casamento. Foi a última cerimônia religiosa. No dia seguinte começou o trabalho de desocupar a igreja, tirar todo o material, bancos, os objetos sacros, né, colocados de lado lá na casa paroquial, onde passaram a rezar as missas, né? E ali então começou a construção, que levou vários anos, que é a catedral de hoje do Divino Espírito Santo. Fato marcante, principalmente para você. Na minha vida eu acabei entrando na história da matriz do Divino Espírito Santo. Agora a Diocese de Bauru está completando 50 anos. O que vocês, assim, você vê Bauru daqui 50 anos, Bauru como diocese? Você consegue ver como que vai ser daqui 50 anos? O que você espera para os próximos 50 anos? A gente espera uma participação maior da vida católica bauruense com relação às pessoas, às autoridades, de um crescimento maior de Bauru, o progresso de Bauru e a presença sempre acima marcante das nossas autoridades religiosas, no sentido de que esse progresso não sofra solução de continuidade, né? Você falou um pouquinho sobre o poder político, né? Sobre essa questão de autoridades. Hoje a Igreja Católica ela também tem influência na parte política da cidade, ou nem tanto?
Não tem tanto como antigamente, né? Que eu falei há poucos instantes, os padres, né? A paróquia tinha grande influência na cidade, né? Era uma autoridade igual um juiz de direito, um prefeito, um presidente da Câmara, né? Hoje não tem assim uma presença tão grande junto às autoridades, mas tem uma influência nos adeptos do catolicismo, né? Nas famílias, nas crianças, no sentido de que o bauruense possa desfrutar de uma vida melhor, né? Luciano, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição nesses 50 anos de diocese. Nós estamos às ordens aqui para conversar com vocês aqui futuramente sobre outros assuntos históricos de Bauru. A gente conhece muito e então nos colocamos à sua disposição para esse bate-papo. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí. Nós somos a Igreja Católica. O Haja Luz está de volta e você confere agora a programação para a próxima semana na Diocese de Bauru. No dia 14 de fevereiro, às 19h30, na Paróquia Sagrada Família, será realizada a ordenação sacerdotal do diácono Reinaldo Batista da Cunha. A paróquia fica na Rua Luiz Bassotto, no Jardim Marambá. No dia 15, a festa é na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, com a festa do milho, a partir das 19 horas. A paróquia fica na Rua José Bueno de Camargo Sobrinho, no Jardim Ouro Verde. Estão abertas as inscrições para o curso de Teologia. O curso terá início no dia 8 de março e as inscrições deverão ser realizadas na Cúria Diocesana. O Haja Luz de hoje está chegando ao fim, mas você pode acessar todas as outras edições através do Facebook, facebook.com/TV Haja Luz. Você fica agora com Dom Caetano Ferrari e um momento de reflexão. Te vejo semana que vem. Até mais! Alô, você que nos acompanha aqui por este programa, a saudação de paz e bem, tenho muita alegria de estar com você meditando o Evangelho da liturgia deste domingo, tomado de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, aquela passagem bonita em que Jesus fala aos discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, vós sois o sal da terra. Se o sal perde a sua força, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder essa luz colocando-a debaixo dos móveis, mas ela deve estar bem no alto para iluminar o ambiente e todas as pessoas que aí estão reunidas. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai do céu, não é? Porque nisso daremos glória a Deus. E revelar o bem que a gente faz com modéstia não é orgulho. Orgulho e vaidade é você contar de forma, no mínimo, exagerada sobre aquilo que você faz, ou então inventar coisas que
você nem fez de bom. Mas ser honesto, ser sincero, é bom que nós tenhamos essa coragem de dizer, de comunicar o bem que a gente faz, sempre acrescentando, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, eu tenho feito coisas boas, que são essas e aquelas. Vamos louvar a Deus, porque as pessoas entendem o bem que a gente faz, também elas glorifiquem o Senhor. A palavra bonita para você, para mim: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno e fraterno.